Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Convido você a ficar muito bem informado. O Ministério da Saúde adquiriu 9,5 milhões de doses da Qdenga, vacina contra a dengue, desenvolvida pela farmacêutica Takeda, para este ano. Mas a adesão para a segunda dose está abaixo da meta. Mais da metade dos brasileiros ainda não foram imunizados. Como consequência, especialistas alertam para o risco dos casos aumentarem em relação ao ano passado. A vacina está disponível no SUS para crianças de 10 a 14 anos. A Qdenga deve ser aplicada 2 vezes, com intervalos de 3 meses entre a primeira e a segunda dose. E agora eu mudo de assunto para falar sobre mundo. Após tomar posse como presidente do país com a maior economia do mundo, o republicano Donald Trump afirmou que os Estados Unidos não precisam de países da América Latina. Maria Laura da Rocha, secretária-geral do Itamaraty, ressaltou que Trump tem direito de dizer o que quiser. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os americanos pretendem manter uma grande relação com o Brasil, mas advertiu que caso o BRICS avance com a proposta de diminuir o papel do dólar nas transações comerciais, os países membros do bloco sofrerão tarifas de 100% sobre seus produtos ao entrarem no mercado norte-americano. Este ano, o Brasil preside o bloco de países emergentes e uma de suas principais prioridades é a utilização de moedas locais nas transações comerciais. Apesar de ressaltar a importância da economia americana para os países latinos, Trump afirmou que espera manter uma boa relação com o bloco. A fala ocorreu durante uma entrevista no Salão Oval da Casa Branca, enquanto o presidente americano assinava diversos decretos. Ao ser questionado sobre quando Trump vai falar com o presidente brasileiro e como ele vê a relação dos dois países, Trump enfatizou que os brasileiros dependem da economia americana e que o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que os americanos do Brasil e da América Latina. Outro anúncio do governo americano é a implementação de tarifas sobre produtos de diversos países, incluindo o Brasil, como parte de um conjunto de medidas destinadas a proteger a economia dos Estados Unidos e priorizar os interesses do país. Além disso, o presidente assinou decretos que intensificam o controle sobre a imigração, adotando uma abordagem mais severa em relação à entrada de imigrantes. Diplomatas do Itamaraty consideram improvável que as deportações em massa prometidas pelo presidente dos Estados Unidos se realizem de imediato. A deportação em massa foi uma das promessas de Trump durante sua campanha eleitoral. No entanto, essa promessa enfrenta alguns obstáculos, além da resistência de setores da sociedade civil e líderes estaduais. Horas antes da posse de Donald Trump em reunião com os ministros, Lula disse que não pretende criar conflito com os Estados Unidos. Além disso, falou que torce pela gestão do americano para que o povo americano melhore e que os dois países mantenham a parceria histórica. Lula também destacou que o Brasil não deseja confrontos com nenhuma nação, incluindo os Estados Unidos, Venezuela, China, Índia e Rússia. Em relação a Cuba e Venezuela, Trump assinou um decreto que recolocou Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo, revertendo uma decisão de seu antecessor, Joe Biden, que havia retirado o país da lista. O presidente americano também anunciou uma postura rígida contra a Venezuela e a interrupção das compras de petróleo venezuelano, uma medida que entra em vigor após um período de flexibilização das sanções no comércio entre os dois países em 2023 e 2024, permitindo a retomada das exportações de petróleo venezuelano para os Estados Unidos. E o mercado da bola aqui no Brasil está agitado. E os clubes estão de olho nos jogadores que já tiveram alguma passagem no futebol brasileiro. Tem até jogador da seleção brasileira perto de chegar em um acordo com um gigante do nosso futebol. O Grêmio encaminhou a contratação de Thiago Volpi, ex-São Paulo e atualmente no Toluca, para substituir Marquezin, que foi vendido ao Boca Juniors. O goleiro vai rescindir com o time mexicano e assinar com o Imortal por 2 temporadas. A venda de Marquezin para o Boca foi confirmada pelo clube gaúcho na noite de terça. O Flamengo tem negócio praticamente acertado com o capitão da seleção brasileira, Danilo. O jogador tem uma proposta do Santos em mãos, mas a possibilidade de disputar Libertadores, Supermundial e a estrutura fizeram a diferença na escolha do lateral. Com o retorno ao Brasil definido, a prioridade é do rubro-negro para um contrato de 2 anos. Danilo está fora dos planos da Juventus e o acerto com o Flamengo está atrelado a uma liberação sem custos. Gregori, volante do Botafogo, está sendo disputado por Atlético Mineiro e Palmeiras. O Galo ofereceu 4 milhões de dólares e o Verdão 5 milhões de dólares pelo jogador de 30 anos.
O Glorioso ainda não respondeu às investidas dos clubes, mas Gregory não terá a saída facilitada pelo clube carioca, que considera o jogador peça importante para a temporada. Além de Gregory, Bruno Henrique é o desejo do Atlético Mineiro para a temporada 2025. O atacante ainda tem 2 anos de contrato, salário alto e é uma peça importante do elenco rubro-negro. Ainda assim, a diretoria do Galo tenta convencer os representantes do jogador, apresentando uma proposta vantajosa com valorização salarial e contrato mais longo. E agora vamos falar de Copinha. Isso porque o São Paulo conheceu seu adversário da grande final de sábado. Corinthians e Grêmio se enfrentaram nesta quarta-feira em Barueri e quem venceu foi o Timão. Em uma partida muito acirrada, o alvinegro paulista levou a melhor por 1-0 contra o Grêmio. Após um escanteio cobrado por Denner, Luiz Gustavo Bahia cabeceou para o fundo do gol. E essa foi a 5ª vez que o atleta balançou as redes. Por outro lado, o São Paulo se classificou para a final nesta terça-feira, após vencer do Criciúma por 2-1 de virada. A equipe de Santa Catarina estava à frente do placar até os 89 minutos do jogo, quando foram marcados 2 pênaltis a favor do São Paulo. E o atacante Rian Francisco marcou com uma cavadinha nas 2 oportunidades. A final será neste sábado no estádio do Pacaembu, às 10 horas da manhã. E eu desejo sorte às 2 equipes. Bom, o Jornal Toda Hora fica por aqui. Fique ligado em nossa programação, pois às 9 horas da manhã temos mais uma edição. Até mais. Tchau!